mesa de debatedores. Primeiramente, em nome dessa subcomissão, agradeço a participação virtual nesta audiência dos senhores Fernando Galvão, desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, estado do nosso grande deputado subtenente Gonzaga, aqui presente. Agora eu concedo a palavra ao senhor Fernando Galvão, desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de 15 minutos. A todos bom dia. Eu queria inicialmente agradecer a todos os deputados da Subcomissão Especial para Assuntos Penais, na pessoa do deputado Guilherme Derrite, seu presidente, e também do deputado subtenente Gonzaga, o nosso combatente representante das alterosas nessa Casa Legislativa. Gostaria também de agradecer aos participantes da reunião, doutor Rodolfo Queiroz e doutor Marcos Ferrari, e a todos os servidores que viabilizam essa audiência, em especial a Mel Faber, que me deu o suporte necessário. Senhor presidente, nessa oportunidade eu pretendo fazer um recorte muito direcionado a uma, digamos, necessidade que me parece não está sendo bem desenvolvida, que diz respeito à responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes contra a administração pública. É importante informar, chamar a atenção de que o PLS, ou seja, o Projeto de Lei do Senado 236 de 2012, que pretende aprovar um novo Código Penal, traz uma proposta de responsabilização, de ampliação da responsabilidade penal da pessoa jurídica para alcançar, além dos crimes ambientais, que hoje nós já temos a previsão, também os crimes contra a administração pública e os crimes contra a ordem econômica e financeira, neles incluído o crime de lavagem de capitais, assim chamada lavagem de dinheiro, no âmbito do projeto. Essa proposta me parece que é muito feliz no que diz respeito à ampliação do alcance da responsabilidade, e vejam que essa é uma tendência mundial. Nós temos, entre os signatários, os 41 países signatários da Convenção sobre o Combate à Corrupção e Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, para se dar um exemplo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, dos 41 países signatários, 30 já têm instituídos em seus ordenamentos internos a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A nossa lei anticorrupção, digamos assim, não chegou a tanto. A lei 12.846 de 2013 estabelece apenas responsabilidade administrativa e não a responsabilidade penal. E nesse contexto de, digamos, tendência visível para os países no combate à criminalidade organizada, a criminalidade mais importante, a responsabilidade penal da pessoa jurídica vem tomando cada vez mais importância e a sua discussão, no momento, se projeta para a melhor forma de instituir essa responsabilidade. O que nós temos no país hoje é um modelo de heterorresponsabilidade que, na lei de crimes ambientais, estabelece uma responsabilidade da pessoa jurídica em face de condutas praticadas por pessoas físicas. Esse modelo recebe uma série de críticas, e me parece muito fundadas, em especial porque há uma tendência a que a pessoa jurídica acabe por dificultar a investigação dos crimes, na medida em que a sua responsabilidade depende da identificação
de requisitos que estão estabelecidos na lei e são vinculados à conduta da pessoa física. Não sei, senhor presidente, se seria possível fazer um compartilhamento de uma apresentação. Eu se puder fazer daqui, talvez possível, fosse sim, doutor. Mais fácil. É possível, sim. Senhores, esses são compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no que diz respeito à responsabilidade penal de pessoa jurídica, que estava falando, Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, todos eles prevendo responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas a nossa previsão não parece se conciliar de maneira adequada a previsão legal com a previsão constitucional. Senhores deputados, a previsão para a responsabilidade dos crimes ambientais está prevista no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que faz a distinção entre condutas, que todos sabemos é manifestação de pessoas físicas, e atividades, que são manifestações, então, das pessoas jurídicas. E, nesse dispositivo, a Constituição diz que pessoas físicas e jurídicas são infratores de uma norma, e isso me parece dizer que a pessoa jurídica deve ser responsabilizada por violar uma norma que lhe seja diretamente dirigida. E o que temos hoje, inclusive no projeto de lei do Senado, é um modelo que transfere responsabilidade da pessoa física para a pessoa jurídica. A Constituição parece dizer outra coisa, que a pessoa jurídica precisa ser infratora. E nessa perspectiva, precisamos avançar na construção de uma teoria do crime da pessoa jurídica. Essa teoria do crime da pessoa jurídica não pode ser extraída do artigo 3º da Lei 9.605, não pode ser extraída do artigo 39 do PLS 236, na versão do substitutivo do senador Vital do Rego. E aí eu peço vênia para apresentar uma proposta de instituição da responsabilidade penal da pessoa jurídica, seguindo essa delimitação do PLS que tramita no Senado, já há quase uma década no Senado, mas estabelecendo as balizas que vão oferecer garantia às pessoas jurídicas, para que elas saibam, então, o que devem fazer e quais os efeitos da sua postura conforme a lei, dos seus programas de conformidade ou de integridade, e também estabelecendo os efeitos de cada questão importante para uma responsabilização. Então, senhor presidente, me parece que nós poderíamos, de maneira muito fácil e adequada, inserir um artigo 12A e mais alguns dispositivos no Código Penal para estabelecer essas balizas importantes para uma teoria do crime da pessoa jurídica. E eu começaria propondo um artigo dizendo que as pessoas jurídicas de direito privado, essa é a construção do PLS 236, serão responsabilizadas penalmente pela realização de crime contra a administração pública, a ordem econômica e financeira ou o meio ambiente que lhe possa ser diretamente atribuída. Ou seja, a pessoa jurídica realiza o crime e percebam, o crime é uma construção normativa, mas que se opera por meio da linguagem, uma linguagem que transmite significados
que as pessoas conseguem entender. E nós conseguimos entender quando se diz que a pessoa jurídica de uma mineradora em Minas Gerais, por exemplo, causou a morte de mais de 270 pessoas, que ela cometeu crime ao causar a morte de tantas pessoas. Então, é possível construir uma teoria do delito, a linguagem permite essa construção direcionada à atividade da pessoa jurídica. Um parágrafo único poderia dizer, e o que sempre se ressaltou, não é? A responsabilidade das pessoas jurídicas é independente da responsabilidade das pessoas físicas, deixando isso bastante claro. Em seguida, um artigo 12b poderia dizer: atividade da pessoa jurídica é penalmente relevante quando violar dever que lhe é diretamente dirigido e a decisão institucional que a determinar for motivada pelo interesse ou benefício da entidade, e esses referenciais são acolhidos pela doutrina mundial para justificar essa responsabilização. A pessoa jurídica que empreende para ter benefícios, para ter lucro, respostas econômicas, deve ser responsável pelos danos que causar. Mas esse artigo propõe, e vejam, na mesma linha do que propõe o Código Penal para os crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios, que nós tenhamos nessa disposição uma norma de extensão que faça com que a atividade da pessoa jurídica seja considerada como se fosse a ação descrita pelo verbo núcleo de cada um dos tipos incriminadores. Essa é uma construção que já nos é muito familiar. A previsão do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal diz: a omissão será penalmente relevante quando estabelece ali os requisitos. E nessa fórmula, todos nós entendemos, sem nenhuma dificuldade, que a omissão equivale a uma ação para fins de caracterização de um tipo penal incriminador. O tipo objetivo. E percebam, senhores deputados, que com essa simples disposição não é necessário construir tipos novos referidos à atividade. Não é preciso construir um tipo de corrupção relacionado à atividade da pessoa jurídica. Nós vamos usar uma construção normativa já consolidada para os crimes omissivos e impróprios, também denominados comissivos por omissão. A atividade da pessoa jurídica é penalmente relevante, e aí nós poderíamos discutir, estabelecer esses requisitos. Esses são os que eu proponho para que possamos caracterizar o tipo objetivo de cada um daqueles crimes. No tipo subjetivo, nós teríamos a possibilidade de avançar e até mesmo corrigir, de certa forma, uma provocação, o que nós temos no nosso Código Penal para elementos subjetivos. Não se pode esquecer, não é, que a própria definição de crime doloso e crime culposo no nosso Código não nos permite uma compreensão adequada da atividade que fazemos, porque, de fato, não temos no sistema judicial meios para comprovar, constatar o que passa na cabeça das pessoas. O que nós podemos fazer é atribuir a determinado indivíduo, sujeito que realiza uma conduta que responda por um crime doloso, que é mais grave, ou por um crime culposo, que é menos grave, e nós estamos fazendo uma, digamos, atribuição e não constatação. Não é possível constatar o que passa na cabeça das pessoas. Nós podemos atribuir com base em critérios. E aí a proposta para um artigo 12C seria: atribui-se o crime, inciso 1º, doloso,
quando é decisão institucional, e percebam, a empresa forma uma decisão por seus órgãos de gestão, seja por seu executivo, não é? A decisão institucional determinar a realização de uma atividade que viole a norma incriminadora ou que venha aceitar a ocorrência de sua violação. É um paralelo aos critérios que são utilizados na atribuição de crimes dolosos a pessoas físicas ou pessoas naturais. E o inciso segundo, atribui-se o crime culposo quando a violação da norma incriminadora decorrer do defeito de organização. Me parece esse é um aspecto muito importante. Na discussão sobre a responsabilidade penal de pessoa jurídica, nós temos uma argumentação que me parece muitas vezes inadequada a indicar o defeito de organização como o fundamento da responsabilidade. Mas percebam, pela própria expressão defeito já nos indica uma inobservância de um cuidado, de um dever objetivo de cuidado. Então, nós podemos falar em defeito quando a pessoa jurídica realiza uma atividade e viola a lei sem que seja essa a decisão institucional. Isso seria um defeito de controle. Quando a pessoa jurídica se organiza deliberadamente para dificultar as investigações e a identificação das pessoas responsáveis pela prática criminosa, nós não podemos falar em defeito. Nós teríamos um acerto ilícito, mas um acerto. Então, me parece que o local adequado para tratar o defeito de organização é na atribuição de crime culposo ou na evitabilidade do erro, na culpabilidade, que eu pretendo mostrar em seguida. No âmbito da ilicitude, nós sabemos que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. No âmbito da ilicitude, bastaria um dispositivo que dissesse que a atividade da pessoa jurídica pode ser justificada nas situações de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever, exercício regular do direito. E é claro que essas perspectivas têm um fundamento comum na ponderação de bens em conflito. Para proteger determinado bem jurídico que está sendo ameaçado, sacrifica-se outro. Essa é a lógica da exclusão da ilicitude. Hoje nós temos o debate já desenvolvido para o estado de necessidade econômico, mas é possível desenvolver também para perspectivas de agressões ou de cumprimentos de deveres. Essa disposição sinalizaria a possibilidade da exclusão da ilicitude. E na culpabilidade, nós teríamos que resolver também problemas que me parece são de simples solução. O primeiro deles diz respeito à imputabilidade, e me parece que não poderíamos ter um caminho diferente do que esse que eu proponho no artigo 12, no artigo 12e, não é? Diria que a pessoa jurídica é imputável desde a sua constituição formal, e é claro, não podemos aplicar aqui a regra da menoridade. A pessoa jurídica com tantos anos de constituição é imputável ou não, ela já é uma organização que apresenta grau de maturidade no momento da sua constituição, não é? E a mesma preocupação que se apresenta em várias propostas, né? Um parágrafo único poderia dizer: extinta a pessoa jurídica posteriormente ao fato criminoso, com a finalidade de evitar ou mitigar os efeitos da aplicação da lei penal, o juiz poderá determinar que as penas sejam aplicadas à pessoa jurídica que a suceder. É claro, se suceder, essa é uma limitação que o tema oferece. Se ela for desconstituída, não tendo sucessor, não teríamos como aplicar a responsabilização. Mas percebam que pessoas jurídicas de grande porte, de grande poder econômico, não vão se extinguir pura e simplesmente, não é? Então, essa é uma preocupação que me parece pertinente. Um artigo 12F poderia tratar do tema da consciência de ilicitude, numa perspectiva em que a pessoa jurídica constrói uma compreensão sobre
a conformidade da sua atividade com a regulamentação que especificamente lhe é dirigida. A pessoa jurídica tem a sua orientação jurídica, pessoas jurídicas de maior porte têm seus departamentos jurídicos e vão formando conhecimento institucional, vão acumulando experiências, referências normativas que orientam a sua decisão, a decisão de gestão. Então, é possível, pela linguagem e pelo significado apreensível a todas as pessoas, falar em conhecimento da ilicitude pela pessoa jurídica. E, num paralelo do que já temos, numa excelente previsão no Código Penal, no artigo 21, poderíamos dispor, no artigo 12F, que o desconhecimento institucional sobre a regulamentação da atividade é inexcusável, para usar a exata colocação do artigo 21, ao se referir à lei. O desconhecimento da lei é inexcusável, mas, apesar disso, é possível que ocorra erros sobre a ilicitude da atividade, que, se inevitável, deve excluir a culpabilidade da pessoa jurídica, como a parte geral do Código Penal também determina a exclusão de culpabilidade para a pessoa física. Se evitável, o juiz poderá diminuir a pena de 1 a 2 terços. É uma proposta a ser pensada, se seria adequado mais ou menos, não é? Em termos de diminuição, e também acompanhando o Código, não é? Na regulamentação já existente, um parágrafo único poderia dizer: considera-se evitável o erro se a pessoa jurídica decide por realizar a atividade sem a compreensão da sua ilicitude, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa compreensão. É uma construção muito alinhada à questão do erro de proibição para as pessoas físicas. Eu finalizo propondo que resolvamos o que esse projeto venha resolver uma questão que não tem nenhuma referência na nossa legislação, que diz respeito ao concurso de pessoas, entre pessoas jurídicas. Me parece que não é possível haver concurso entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, mas 2 ou mais pessoas jurídicas podem concorrer para a prática de determinado crime. E aí a proposta de um artigo 12G, a pessoa jurídica que de qualquer modo concorre para o crime de outra pessoa jurídica incide nas penas a essas combinadas na medida da sua própria culpabilidade. E um parágrafo único: se a participação da pessoa jurídica for de menor importância, o juiz poderá diminuir a pena de 1 a 2 terços, também alinhando a construção que já temos para as pessoas físicas. Por fim, agora realmente eu estou um pouco preocupado com o tempo, não quero, ultrapassá-lo. Um último artigo poderia falar da aplicação da pena para a pessoa jurídica, e um artigo 12H poderia dizer: a pena base a ser aplicada à pessoa jurídica será fixada atendendo-se à gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências. E essas seriam o que hoje nós entendemos por circunstâncias judiciais. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes que se apliquem àquele caso concreto. Por último, as causas de diminuição e de aumento. E teríamos uma dosimetria da pena para a pessoa jurídica, também em 3 fases, também fundamentada, atendendo à garantia que se deve oferecer a todos os acusados em processo penal, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Por fim, uma proposta para a pena de multa, né? Para a imposição e gradação da pena de multa, o juiz observará a situação econômica dessa pessoa jurídica. Senhores deputados, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu confesso que não
pude controlar o tempo. Se eu passei um pouco aqui, peço desculpas e espero ter podido contribuir em alguma medida para o trabalho dessa importante subcomissão de assuntos penais. Muito obrigado. Obrigado, desembargadora. Pertinentes e oportunas as sugestões do senhor. Tenho a certeza que levaremos em consideração quando da apresentação do relatório final da subcomissão, e tenho certeza que muitas sugestões apresentadas pelo senhor farão parte do relatório final do nosso relator, deputado Carlos Jordi, e motivo pelo qual agradeço mais uma vez a participação do senhor e as sugestões apresentadas. Eu gostaria de fazer duas perguntas ao senhor desembargador Fernando Galvão. O desembargador explicou aqui e exemplificou a questão da punibilidade de pessoas jurídicas nos crimes ambientais, né, pelo nosso ordenamento jurídico. E nesse período de pandemia nós vimos que vários casos de corrupção de empresas, também de pessoas jurídicas de direito público, foram cometidos durante a pandemia. E não há qualquer possibilidade de pessoa jurídica de direito público responder penalmente por crimes. Então, eu queria saber se o senhor tem alguma sugestão para que consigamos alcançar a responsabilidade penal também das pessoas jurídicas de direito público e não só a pessoa jurídica de direito privado. Deputado, eu agradeço essa oportunidade e o senhor toca num dos pontos que realmente são muito sensíveis. A responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e direito público interno, estados, municípios, União, é possível, não há nenhuma dificuldade nessa responsabilização. As penas aplicáveis a pessoas jurídicas têm um conteúdo financeiro, restritivo de direitos. Não é possível prender uma pessoa jurídica, então é necessário adaptar as penas. E a questão de responsabilizar ou não as pessoas jurídicas de direito público é uma opção do legislador. E a proposta que eu fiz, em alguma medida, né, porque o modelo é bem diferente, mas segue essa opção do Senado, de esclarecer essa questão. O que me parece muito importante, desculpe estar me alongando, é esclarecer essa questão. Há uma referência que eu acabei não mencionando, mas o caso paradigma no Supremo Tribunal foi relatado pela ministra Rosa Weber, que em determinado momento diz assim: cabe à jurisprudência e à doutrina estabelecer os requisitos. Eu penso que cabe ao legislador, cabe à lei estabelecer o referencial, porque se não tivesse referencial na lei, vai ocorrer decisões conflitantes, diferentes, dada a insegurança. Então, cabe ao legislador fazer essa opção política. Eu penso que é possível fazer a responsabilização da pessoa jurídica de direito público, sim, mas seria o caso de considerar as consequências, não é? Quando há uma restrição nos seus poderes, né, a pessoa jurídica acaba tendo restrições reflexas à população, que é atendida por aquela pessoa jurídica. Então, me parece que uma proposta que não traria polêmicas ou maiores polêmicas se limitaria, nesse momento, identificar apenas as pessoas jurídicas de direito privado. Obrigado, doutora. Uma pergunta ainda para o senhor, elaborada pela nossa consultora legislativa aqui da Câmara. Ela pontua aqui que tivemos um avanço na responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção com a Lei 12.846 de 2013, a qual previu a responsabilização civil e administrativa da pessoa jurídica por atos contra a administração pública. Vossa Excelência considera que poderíamos disciplinar a responsabilidade penal em tal lei, em vez de alterar a parte geral do Código Penal? Me parece que seria melhor, no Código Penal,
na sua parte geral e, para ser sincero, a oportunidade de ampliar para os crimes contra a ordem econômica e financeira, como propõe o PLS 236. Quando nós construímos em uma lei fora do Código, nós temos alguns problemas de aplicação. E o Código Penal é uma referência muito importante. Estar na parte geral do Código Penal é um marco, porque ali estão todos os outros retores, né, de aplicação de pena, de prescrição, tudo está na parte geral. Então, me parece que melhor seria incluir na parte geral. Obrigado, doutor. Realmente o PLS 236 ele é objeto aqui de referência em todas as audiências públicas e, sem dúvida alguma, é consenso de todos nós parlamentares que a aprovação dele traria avanços significativos para o nosso ordenamento jurídico. E com relação aos expositores Marcos Ferrari e Pedro Lucas, eu não tenho questionamento, mas eu me comprometo aqui a falar com o deputado Felipe Francischini a respeito da relatoria dentro da CCJ, tanto do projeto de lei 5845 quanto do 5846, para que consigamos avanço nessa área. Eu passo agora, concedo a palavra aos expositores por 3 minutos, até 3 minutos, para as considerações finais. Então, por ordem, o desembargador Fernando Galvão. Senhor presidente, eu renovo meus agradecimentos. Eu penso que essa oportunidade foi muito importante, que me foi concedida para trazer esse tema que eu estudo há muitos anos, à consideração dos senhores. Me perdoem se me adiantei em fazer uma proposta legislativa, mas me parece que se nós tivermos os referenciais normativos que permitam construir uma teoria do crime da pessoa jurídica, nós teríamos a proposição mais avançada de todas as que eu conheço no mundo. Se nós entendemos bem quando se fala em responsabilidade da pessoa jurídica, nós também entendemos o crime da pessoa jurídica, só que faltam os referenciais. Os referenciais não podem ser aplicados automaticamente, diz a própria ministra Rosa Weber. Nós precisamos construir. E aí o papel indispensável do legislador. Não é possível cada juiz entender de uma maneira diferente. Nós não temos segurança para as pessoas jurídicas, não temos segurança para o debate dos promotores. Não é? E eu acompanho isso no meu estado, que é muito importante, lamentavelmente, com acidentes ambientais de muita magnitude, o que nos permite perceber a intervenção social das pessoas jurídicas, a potencialidade lesiva das pessoas jurídicas, mas eu penso que estamos numa fase de frustrações no que diz respeito ao combate à corrupção. Por isso, eu me sinto muito honrado de poder participar desta específica audiência que trata de crimes contra a administração, porque, nesse momento, a sociedade precisa reagir. O direito penal não resolve todos os problemas do mundo. Eu não tenho essa pretensão, essa percepção, mas ele contribui, é uma engrenagem que, bem utilizada, sinaliza para uma prevenção, possibilidades de prevenção, sinalizar para que as empresas tenham efetivamente controles internos eficientes para evitar as violações, não é? E isso também, digamos, estimula uma cultura de integridade, uma cultura de cumprimento que eu espero nós possamos ver instalada, né, no nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, senhor, doutor Fernando Galvão. Tenho a certeza que a honra ela é recíproca e foi um privilégio contar aí com a explanação do senhor e os pontos muito bem observados aqui durante essa explanação e esse debate na subcomissão.